Olá, primeiro ano. Então, aqui está a atividade que vocês devem fazer esta semana. Agora, eu vou dar um exemplo disso, tá? Eu tenho outra função e vou responder as mesmas perguntas que vocês. Aqui do ladinho, eu coloquei as páginas onde estão explicando cada uma dessas perguntas, tá? Como se faz, certo? Aqui, ó. Primeiro, construir a tabela e o gráfico, na primeira perguntinha aqui. Então, eu construí aqui minha tabela, eu coloco os valores de x que eu quiser, certo? Vou tentar formar uma parábola, tá? Pessoal, no lugar do x eu coloco o meu valorzinho aqui, tá? Menos 2 ao quadrado é 4. Menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Menos 3, 5. E aqui eu monto meu pontinho, certo? Aqui, menos 1 ao quadrado, 1, positivo, tá? Menos com menos mais, 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3. Menos 3, 0. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, 0. Menos 3, então sobrou só o menos 3. 1 ao quadrado, 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Então, 1 menos 2, menos 1. Com menos 3, fica menos 4. 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Sobrou só o menos 3. Aqui, 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes 3, 6. 9 menos 6, 3. Menos 3, 0. Certo, pessoal? Agora, com esses pontos que eu tenho aqui, eu posso construir o meu gráfico. Vocês vão fazer o quê? Vocês podem usar o papel quadriculado ou no caderno mesmo fazer o gráfico cartesiano. Mas também podem fazer como? Quem tem acesso à internet pode fazer pelo celular ou no computador online, certo? Aqui, ó. Vocês digitam GeoGebra Online, clica aqui no primeiro. Eu deixei a tela aberta aqui para vocês verem como que eu faço, tá? E aqui eu já posso digitar uma f de x. Opa. Igual. Vou lá ver que eu não lembro a função. X ao quadrado menos 2x menos 3. Então, eu vou digitar. X ao quadrado, eu coloco x e coloco o chapeuzinho, tá, pessoal? Aquele chapeuzinho do acento de Mônica. 2, daí já aparece ele lá em cima, tá? Agora, menos 2x. Às vezes, a minha setinha fica aqui pequenininha junto com o 2, então é importante que vocês dêem uma flechinha para o lado, que daí ela já aumenta, ó, tá? É menos 2, menos 3, né? Deixa eu conferir. Isso, ó. E já apareceu o meu gráfico lá, não sei se vocês viram, depois eu já mostro para vocês. Agora, eu vou colocar meus pontos que eu achei no meu gráfico, vai ter que ficar em cima do gráfico, vamos ver se vai ficar menos 2 e 5, menos 1 e 0, vamos lá. Eu vou aqui, ó, no meu ponto, daí vamos, menos 2 e 5, opa, vai dar certinho, ó, tem que dar certinho, né, pessoal? Menos 1 e 0, deu também. Vamos para os próximos pontos. 0 e menos 3, 1 e menos 4. 0 e menos 3, 1 e menos 4. Vamos ver mais 2 pontinhos. 2 e menos 3, 3 e 0. 2 e menos 3, 3 e 0. Certo? Então, aqui os meus 5 pontos certinho em cima da minha função. Se vocês quiserem fazer assim, podem fazer assim também, tá, pessoal? E agora, eu boto um print dessa tela e colo lá no meu Word, certo? Aqui eu já botei.
número 2 aqui pede o quê? Para mim encontrar os zeros da função. O que que são os zeros da função? São os pontos onde corta o eixo X, certo? Eu já sei só olhando pelo meu gráfico, pessoal, que deu certo que os pontos que eu peguei de X já deu o zero da função. Mas se não der, eu tenho que fazer por Bhaskara, ou por aquela fórmula lá do x1 mais o x2 e o x1 vezes o x2, tá? Ó, eu já sei que vai dar menos 1 e 3, certo? Então, eu vou substituir aqui no delta, ó. O delta é menos b ao quadrado, não, b ao quadrado menos 4ac. Então, fica menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos 2 ao quadrado, 4, mais, porque menos vezes menos dá mais. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16, certo? Deu um número positivo no delta, eu sei que vai dar uma parábola que corta o eixo X, assim, passando em 2 pontos, certo? Depois eu vou explicar para vocês uns detalhezinhos ali, mas depois que eu terminar essa atividade aqui, tá? Então, agora eu vou substituir na fórmula aqui do X. Fica menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16, que é o meu delta, dividido por 2 vezes A, que é 1. Menos vezes menos, mais. Raiz de 16, que número multiplicado por ele mesmo que dá 16? Número 4. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, 2 menos 4, mais com menos, menos. 4 menos 2, 2. Sinal do número maior, negativo. Dividido por 2. Então, fica 2 dividido por 2, menos 1, tá? Tem um sinal de negativo, certo, pessoal? Então, quem são meus zeros da função? Os zeros da função são menos 1 e 3, certo? Vamos para a terceira pergunta. Opa, é 3. Nossa. O que que pede lá na terceira? Vamos ver. Dê o valor máximo ou mínimo da função. Pessoal, o meu A aqui é positivo, tá? O valor que tá aqui com x ao quadrado é 1 é positivo. Então, a minha parábola vai ser voltada para cima, certo? Se o A fosse negativo, esse valorzinho aqui, ó, tivesse um menos aqui na frente, essa concavidade aqui seria voltada para baixo, tá? Assim. Ó, vou mostrar aqui para vocês, vou desenhar aqui para vocês. Seria assim, tá? Só por causa daquele sinalzinho, beleza? Então, se ela é positivo, ela vai ter um mínimo aqui, ó. Qual é o ponto mínimo aqui? Já dá para ver quem é. É o ponto 1 e menos 4. Vamos ver? Dê o valor mínimo. Se é o valor, é o quê? É só o valor de y. Então, ó, o valor mínimo é menos 4, certo? Se fosse o ponto mínimo, ó, é 1, e menos 4. Ó a pergunta. Até errei a pergunta, porque eu queria o ponto. Me enganei na hora de digitar. Na hora de digitar eu confundi, porque daí aqui vocês não conseguem ver qual é o ponto mínimo no gráfico. Então, vou ter que usar a fórmula. A fórmula que tá lá nessas páginas aqui. 120, 121 ou 124, para encontrar. Daí vai ser a do y. É o y do vértice, certo?
Pessoal, se eu queria o ponto, eu ia ter que usar essas duas fórmulas aqui. Mas como eu tô pedindo o valor, eu vou usar só a fórmula do y do vértice, tá? Então, eu vou pegar menos delta. Eu já calculei o delta aqui em cima, não preciso calcular de novo. Vocês também não vão precisar calcular de novo. Então, é menos 16. Se vocês já verem aqui no gráfico que é o menos 4, como eu expliquei para vocês, não precisa fazer essa fórmula, já bota direto a resposta, eu vou aceitar, tá? E aqui é 4 vezes o valor de A. O valor de A é 1, tá? Ó, aqui, ó, o valor de A é 1. Então, vai ficar o quê? 4 vezes 1 é 4, 16 dividido por 4 é 4 também. E aqui o sinal fica negativo, porque menos dividido por mais dá menos. Achei o menos 4, que é o meu valor mínimo, certo? Só isso. Agora, vamos fazer a quarta pergunta. O que está perguntando na quarta? Ó? Faça o estudo do sinal da função, que está lá explicando nas páginas 129 e 130. Então, vamos lá, o estudo do sinal da função. Onde que ela está positiva, onde que ela está negativa, certo? Eu já vou montar aqui para vocês, para ficar bem bonitinho. Pessoal, coloquei aqui para botar o sinalzinho para vocês verem, tá? Ó, daqui para cá são todos positivos. Espera aí, deixa eu fazer um lapisinho. Positivo, certo? Aqui, entre esse intervalo aqui, ele é negativo. E do 3 em diante, ele é positivo, tá? É assim que eu vou representar, certo? Agora, como que a gente vai escrever isso? Vou mostrar para vocês. Vamos lá no nosso documento. Vou colar aqui. Ó. O f de x vai ser igual a 0 quando? Quando estiver em cima da minha reta x. Então, quando x for igual a menos 1 ou x for igual a 3, certo? O f de x, a minha função, vai ser maior que 0 quando x for, ele estiver no intervalo aqui, ó, antes de menos 1, então o x. Vou colocar esse sinalzinho aqui, infinito. Tem que achar o símbolo aqui, deixa eu ver se o símbolo do infinito tá aqui. Até o menos 1 aberto também, tá, pessoal? Porque o menos 1 é o zero da função, quando é zero. União, por quê? Porque além desse pedaço aqui ser positivo, tem também esse pedaço aqui que é positivo, do 3 em diante. Então, união com o 3 aberto, tá? Pelo mesmo motivo lá do menos 1 ser aberto, até o infinito. Aqui é menos infinito, aliás, e aqui é o mais infinito. Deixa eu inserir aqui o infinito. E sempre que for infinito, ele tem que ser acompanhado pelo símbolo aberto, tá? E o meu f de x vai ser menor que 0, a função vai estar aqui negativa quando estiver nesse intervalo aqui, entre 1 e 3, também aberto, certo, pessoal? Entre menos 1, não 1, né? Entre menos 1 e 3 aberto, certo? É assim que eu represento daí o meu estudo da função, tá bem? O estudo do sinal da função. Ó, certo? Vai ter que notar para quando x é igual a 0, quando os valores de x são positivos, ó, e quando os valores de x são negativos, que estão aqui abaixo do eixo x, certo? Quero dar só mais uma dicasinha bem rapidinho. Pessoal, eu já disse que o valor do A
vai dizer se a minha concavidade é voltada para cima ou para baixo. Aliás, não exatamente o valor do A, mas o sinal. Se ela for positiva, é a concavidade voltada para cima. Se ela for negativa, a concavidade voltada para baixo. Vocês já devem saber disso, porque eu pedi para vocês estudarem e assistirem vários vídeos sobre isso. Porém, para ficar bem frisado, para vocês não esquecerem, quando o delta der negativo, pessoal, é porque a minha função não toca o eixo x. Então, se o A é positivo, pode ser uma parábola assim, ó, voando, digamos, sem tocar o eixo x. E se o meu A for negativo, vai ser voltada para baixo, assim, ó, sem tocar o eixo x. Ou pode ser assim, pode tocar o eixo y, mas não vai tocar o eixo x, certo? Quando o delta for negativo, tá? Aqui o A é positivo, aqui o A é negativo, certo? Agora, quando o delta der zero, certo? Delta deu zero, é porque ele só toca o eixo x. Então, ele só vai ter um zero da função, só um valor aqui, tá? Se ele for positivo, vai ser voltado para... Se o A for positivo, é voltado para cima. Se o A é negativo, é voltado para baixo. Então, ele só vai dar uma tocadinha aqui e vai continuar, certo? Assim, delta igual a zero, tá? Delta igual a zero, só vai tocar o meu eixo x em um pontinho apenas, tá? Pode tocar aqui, pode passar pelo eixo y. Agora, se o meu delta for positivo, aí sim eu vou ter dois zeros da função. Vai ser assim, vai passar por dois lugares a minha parábola. A positivo, voltada para cima. A negativo, voltada para baixo. Sempre tocando em dois lugares quando o delta for positivo. Era isso que eu queria para vocês, pessoal. Espero que tenham explicado, que tenha ficado claro para vocês. Porém, se ficou alguma dúvida, é só me procurarem que eu vou ter maior prazer em ajudá-los, tá? Até mais e a gente se fala.